Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e voltamos aqui a analisar a nota técnica número 137 da ANEEL, que trata sobre um novo mercado de sistemas de armazenamento de energia elétrica. Então, o sistema de armazenamento distribuído. Então, esse aqui é o 14º vídeo, se eu não me engano, e vamos ver onde nós paramos aqui na nossa análise. Pronto, então paramos aqui na questão 4.4. Bom, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, só para contextualizar, a ANEEL ela fez uma consulta pública sobre como deveria ser o modelo regulatório para um novo mercado de sistemas de armazenamento de energia elétrica, e essa é a nota técnica com uma avaliação das principais contribuições. Então a ANEEL fez algumas respostas ao mercado, e aí quem quisesse participar, os participantes, como distribuidores de energia, comercializadores, empresas, empresas de educação, empresas de consultoria, quem tivesse interesse, na verdade, respondendo, então eles pegaram as contribuições e analisaram, Então, paramos aqui na 4.4 e a pergunta é a seguinte: como deveriam ser definidos os preços dos serviços ancilares, prestados num horizonte de curto, médio e longo prazo, Então, vamos fazer a análise, mas antes quero deixar 2 convites para você. E o primeiro convite é para que conheça o nosso grupo de negócios, o Mercado Livre de Energia em Foco. Neste grupo nós realizamos 2 lives semanais, são lives falando sobre negócios, e também temos treinamentos exclusivos dentro do grupo. E agora o meu segundo convite para você. Se você está pensando em trabalhar no Mercado Livre de Energia, então conheça, afinal não custa nada conhecer, Conheça o nosso curso aqui de Mercado Livre de Energia. Essa aqui é a página do curso, E aqui nós temos então um vídeo explicando sobre o curso, um material de apresentação. E rapidamente, aqui só para você entender, quando você compra o curso, você está adquirindo 32 horas de videoaulas, mais 30 horas de materiais extras, e você também vai ficar com dúvidas, e você tem então 42 horas de encontros online ao vivo para tirar as dúvidas. Então essas lives são organizadas aos sábados, nós já iniciamos no dia 17 de fevereiro e vamos até o dia 23 de novembro deste ano. Então quando você compra o curso, você primeiro é adicionado ao grupo do WhatsApp. Hoje temos mais de 220 participantes desse grupo, então também é bem legal para networking, Você também recebe por e-mail o link com as instruções de acesso para as videoaulas e também para as lives, Bom, e é isso, toda a apresentação está aqui. Vamos agora para o nosso conteúdo. Pronto. Bom, então pessoal, voltamos aqui. Essa aqui é a questão 4.4, eu não lembro se eu comentei, mas todos os links estão na descrição deste vídeo, Eu não lembro se eu comentei antes, então vamos lá. Então aqui pergunta, como deveriam ser definidos os preços dos serviços ancilares prestados num horizonte de curto, médio e longo prazo, Então foram recebidas 38 contribuições de 18 participantes. Então, de forma geral, foi indicada a utilização de leilões competitivos para precificar e remunerar os recursos de armazenamento, que poderia considerar parcela fixa de remuneração, variável ou ambas, Até para explicar o que é parcela fixa, variável ou ambas, no sentido de aplicar as duas, ao mesmo tempo. Vamos trocar a cor aqui. Bom, o que acontece é o seguinte: quando você tem um leilão e o leilão é específico não para venda de energia, mas é uma venda, é uma prestação de serviço, é um leilão de prestação de serviço. Então você quer contratar uma empresa para, por exemplo, fazer um sincronismo na rede, ou então entrar para fazer um alívio de potência, ou seja, a ideia não é energia elétrica, a ideia é regular frequência e tensão nominal na rede, basicamente é isso. Então o que você vai fazer aqui? Você vai contratar por disponibilidade. Então essa empresa ela vai ficar o número de horas do ano disponível então para o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema. Só que se você fica disponível, você tem que ser remunerado para isso,
Então você tem ali, por exemplo, o preço fixo, né? Então você fica recebendo um valor que a gente chama de TSA, que é uma tarifa de serviço ancilar, que é definido pela ANEEL, tem toda a metodologia para determinar o valor. Só que só por isso, né, só por essa tarifa não vale muito a pena, né? Então o investidor ele precisa de uma remuneração melhor. Só que aí tem um detalhe da oportunidade, né? Por exemplo, se você está sendo despachado e você, por exemplo, é uma empresa, é um empreendimento térmico, né, uma usina termoelétrica, provavelmente se você está sendo despachado é porque o PLD está mais alto também, né? Então o que acaba acontecendo? No mercado tradicional, o pessoal faz o seguinte: estou disponível para a ONS. Ah, a ONS me despachou. Aí eu entro lá com a potência, faço o sincronismo na rede, né, eu vou fazer injeção de potência para resolver algum problema, né, uma questão operacional da rede. Bom, resolvido, ok, aí volto à condição normal, ou seja, né, faz a restrição daquela potência a mais que eu estava injetando, por exemplo. Só que reparem que se eu fiquei disponível por 1, 2, 3 horas, enquanto eu estava injetando potência no sistema, por consequência eu injetei energia. Então, você pode vender no mercado de curto prazo. Tá? Tem outras formas também de vender, tá? Mas aí é um pouco mais complexo, porque entra na característica dos leilões, depende um pouco do edital, do tipo de empreendimento. Talvez eu faça um vídeo sobre isso. Aliás, deixem nos comentários se vocês têm interesse de saber mais sobre leilões de energia, né? Porque aqui eu pego mais a parte bilateral, né, comercial, ou seja, leilão é uma coisa um pouco mais, assim, corporativa, né, uma coisa mais governamental, talvez, né? Bom, mas o que acaba acontecendo é o seguinte, né? Quando vocês, por exemplo, entrei para resolver um problema de subfrequência, né? Então injetei a potência, ajudei o sistema então a se reestabelecer. Só que se eu injetei, né, essa potência em 3 horas, tecnicamente eu injetei energia também, né? Então potência vezes o tempo é energia, né? Então eu posso vender no mercado de curto prazo. E aí, como o PLD é alto, somando os dois, né, a parcela fixa mais essa variável, que é o caso, né, aí você tem, então, digamos, vale a pena, né, ou seja, apresenta viabilidade no sistema. Tá? Agora vamos voltar para a questão das baterias aqui. Faria sentido você pagar, por exemplo, uma parcela fixa? Na minha opinião, sim, né? Porque o sistema de armazenamento ele está ali, a capacidade dele, né, está ali. Então, se você tiver uma sobretensão, uma subtensão, você pode usar o sistema para ajudar na forma de regular a tensão. Se você tem subfrequência ou sobrefrequência, também dá para utilizar o sistema para normalizar a rede. Ou seja, você pode usar um storage, né, que é um sistema de armazenamento de grande capacidade, para operacionalizar a rede, né? Para de fato você, não vou dizer melhorar a qualidade da energia, mas voltar, né, aos parâmetros iniciais, os parâmetros nominais normais, né? Então faria sentido pagar sim uma parcela fixa, mas talvez não seja suficiente. E aí como é que seria a questão do variável? Porque olha só, tem um problema aqui que talvez, né, passe despercebido, porque olha só, quando você tem um sistema tradicional, uma termoelétrica, você só injeta a energia da rede, né? Nesse sistema aqui, se você, por exemplo, tem excesso de energia na rede, você vai poder guardar essa energia. Aí a pergunta que fica é, quando eu injeto na rede, eu estou vendendo, mas se eu guardar a energia, eu vou precisar pagar pelo valor do PLD, porque tecnicamente eu não estou comprando, né? É um serviço ancilar, eu estou guardando a energia porque, né, deram a ordem de restrição ou deram a ordem para guardar essa energia. Então isso precisa ser bem pensado aqui, porque precisa ter uma lógica, tanto no sentido tarifário, né, precisa, na minha opinião, ter uma tarifa específica para empreendimentos de armazenamento de energia, conectados diretamente na rede, né, ou seja, não atrás do medidor, mas empresas que são conectadas em média tensão com o objetivo de guardar e devolver a energia para a rede, né? E do outro lado, você precisa dar uma liberdade comercial para que eles possam também vender essa energia ou então cobrar pelo serviço de guardar e injetar a energia de forma livre, né?
Então, essa questão aqui é bem interessante, né? Bom, voltando ao texto aqui. Quanto aos horizontes, houve uma indicação de possibilidade de implementar leilões em todas as... Como é que é? Quanto aos horizontes, houve indicações da possibilidade de implementar leilões em todas as possibilidades. Ok. Longo, médio e curto prazos, né? Inclusive o day ahead intraday, né? Então, contribuições indicaram que os leilões inicialmente poderiam focar em projetos de larga escala, a serem operados centralizadamente. É que isso aqui me incomoda, operação centralizada, né? Olha só, esse mercado, o que acontece? Isso aqui vai muito contra o que eles mesmos já estão fazendo. Qual é a lógica do setor elétrico hoje, né? É fazer a descentralização da geração, depois a descentralização do armazenamento. Aí não faz sentido, num ambiente onde tudo é descentralizado, você ter um operador central, né? Não dá para centralizar, porque justamente é centralizado. Eu vou dar um exemplo para fazer uma analogia aqui, tá? Vamos pegar um mercado alimentício, porque esse eu acho que é o mais livre de todos, né? Então, assim, você tem o mercadinho da esquina, tem os supermercados, você tem todos os mercados do Brasil, certo? Eles colocam o preço que eles querem, né, nos alimentos ali. Cada um pratica o preço que quiser, certo? Cada um pratica também o modo de vendas que quiser. Alguns vendem só com delivery, outros só presencial, digamos, né? Você precisa ir no local, né? Outros vendem nos dois tipos. Um você tem restaurante dentro do empreendimento, o outro não. Então, alguns têm açougue, alguns têm padaria. Ou seja, cada um faz de uma forma e todo mundo vende alimento e é isso, certo? Veja, se você colocasse um organizador central para decidir despachar os estoques, né? Ah, tá faltando pão naquela padaria, bota pão lá. Ah, tá faltando arroz e feijão naquele outro supermercado, transfere para lá, vamos fazer um mecanismo aqui. Ou seja, não funcionaria, né? Uma entidade central não tem lógica ela operacionalizar um ambiente naturalmente descentralizado. Então eu acho que qualquer tentativa de centralizar a operação, tá? Não vai funcionar. Basicamente você está colocando um gargalo no sistema. O gargalo é o próprio operacional. Ah, mas como deveria ser então, Josemar? É simples, você coloca as regras no sentido de especificações técnicas que todos devem cumprir, e aí o mercado se autorregula. E aí você fiscaliza, por exemplo, você coloca lá, a frequência da rede é 60 Hz, a tensão nominal para cada tronco de rede é essa aqui. Para conectar, você precisa fazer o procedimento de conexão junto à distribuidora local, e uma vez conectado, você analisa se vai injetar ou não a energia, dependendo da viabilidade da sua operação. Afinal, o investimento é seu, né? Então você que precisa ser incentivado a tornar real, né, aquele sistema de armazenamento. Então, existe necessidade do mercado? Ah, existe. Alguém está disponível para ofertar a solução? Sim. Então, deixa que os dois se organizem, né? Agora, quando você coloca ali projetos de larga escala operacionalizados centralizadamente pelo ONS, aí eu já acho que perde um pouco a lógica, porque no início eles podem até ter uma ideia, mas a coisa se perde no longo do tempo. Por que eu falo isso? Porque todos os mercados, sem exceção alguma no planeta, em toda a história do planeta, nunca funcionaram centralizadamente. Tentem pensar em um mercado que tem uma operacionalização central, em que você define tudo, né? Você define estoque, define preço, que não funciona. Você tem várias tentativas ao longo da história. Hoje, nenhuma funciona. Ah, Josemar, mas o setor elétrico brasileiro é um exemplo. Justamente é o que está mudando aqui, né? Ou seja, desde os anos 90 temos dois ambientes. O ambiente cativo só vai mal, né? Ou seja, cada vez pior, né? Vamos assumir aqui que o mercado cativo de energia elétrica brasileira, sim, a qualidade da rede elétrica é uma coisa, né? Agora, preços, poxa, né? E o mercado livre
né, vamos ser honestos aqui, é o mercado mais barato e o mais normal, né, porque cada um compra e vende, cada um se regula, né. Então, estamos aí, né, o setor elétrico está tentando descentralizar, né. Mas então vamos lá. Então, contribuições indicaram que os leilões inicialmente poderiam focar em projetos de larga escala, serem operados centralizadamente e que poderiam ser demandados pelo ONS ou pelas distribuidoras. Outras contribuições foram mais específicas ao indicarem leilões de curto prazo, né, de serviços ancilares por tecnologia. Esses leilões de curto prazo, pessoal, tem uma vantagem aqui, tá? Porque, como é de curto prazo, pensem na posição do investidor, né? O investidor, ele não entende nada do negócio, né? Ele simplesmente quer uma opção para investir o dinheiro dele. Então, assim, ele tem o mundo inteiro para investir. Aí ele pensa, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu dinheiro na bolsa de valores? Eu vou colocar o meu dinheiro num projeto de usina termoelétrica? Ou eu vou investir, por exemplo, em um projeto de sistema de armazenamento de energia? Então, a engenharia, né, o pessoal que apresenta o projeto precisa mostrar a viabilidade econômica. Isso aqui ajuda bastante, porque você, por exemplo, mas se eu fizer um investimento nisso, eu vou investir ali 10 milhões de reais. Se eu colocasse 10 milhões de reais em qualquer outra opção no planeta, lembrando, né, porque o investidor tem acesso ao mundo inteiro, né? Então, assim, se eu colocasse meu dinheiro em qualquer projeto no planeta, por que esse aqui é tão atraente assim? E aí esses leilões ajudam um pouco, por quê? Porque você pode explicar que, como você tem uma remuneração prevista no leilão, né, ou seja, existe um valor mínimo ali no leilão, né? Então, caso você implementar, você ficaria num curto prazo suficiente para de fato receber a remuneração, para ter o retorno sobre o investimento, e isso facilita depois operar no mercado competitivo, mas só porque é curto prazo. Porque se for no longo prazo, o investidor ele começa a olhar o risco, né? Poxa, mas aí meu dinheiro vai ficar empatado muitos e muitos e muitos anos até retornar. Então, eu posso ter uma depreciação do ativo. Ou seja, eu faço um investimento numa empresa, no início parece bom, mas o mercado vai piorando, o dinheiro nunca volta para o meu bolso e eu preciso do dinheiro, eu vivo do retorno do investimento, né? Então, eu coloco os 10 milhões ali, mas eu preciso que o dinheiro volte, afinal, eu vivo do retorno desses investimentos, né? Então, os investidores eles precisam ter um ambiente que ele olhe para aquilo e pense, legal, vou investir aqui. Se não, posso investir num projeto em outro país qualquer, né? Ou seja, o dinheiro não tem fronteiras, né? Então, você precisa ter um ambiente que faça sentido financeiro, senão você não tem nada ali, né? Bom, depois, leilões de médio prazo de serviços ancilares conforme o custo de oportunidade, no caso de rampas flexíveis, ou a customização, ou a cotimização, que seria transformar em cotas, né, entre energia e reserva, e a definição de reserva operativa probabilística dinâmica no caso de reserva operativa, né? O que seria essa reserva operativa probabilística dinâmica? Que nome bonito, né? Isso aqui é só para falar bonito, porque esse seria o seguinte, é você pagar pela disponibilidade, mas assim, a probabilidade de precisar é alta ou baixa? Né? Por exemplo, eu vou pagar pela disponibilidade de um serviço, eu não vou usar, mas eu vou pagar. É quase como um seguro, né? Você contrata o seguro do carro, você não espera usar o seguro, né? Mas existe uma probabilidade de precisar usar, né? Aí você avalia, por exemplo, poxa, se eu não tiver o seguro e acontecer alguma coisa, mas se eu tiver o seguro e não acontecer alguma coisa, bom, pelo valor do seguro, não tem problema, então vou, né? Então você tem ali uma probabilidade, né? Então, aqui é quase a mesma ideia, né? Vou precisar quando desse sistema, né? Bom, e aí vamos seguindo aqui. 9 contribuições, 8 participantes. Inicialmente, um recurso de armazenamento poderia ser precificado e remunerado por meio de tarifas reguladas. Isso aqui eu já acho um erro enorme. Um erro enorme. Por que é um erro enorme? Tabelar preço nunca funciona. Repito, tabelar preço nunca funciona. Me explique qual mercado do planeta que, se você tabela um preço, o mercado ele funciona melhor.
Acho que o mercado mais assim simples de perceber é quando você tabela produtos alimentícios, né? Você vai lá e coloca, olha, o feijão e o arroz, o preço agora é esse aqui, não pode mudar o preço. Aí o produtor, ele, mas por esse preço eu não consigo produzir, eu tenho meus custos variáveis na hora da produção e os meus custos aumentam com o ano, né? Então eu não vou arriscar, não vou mais produzir esse arroz. E aí você tem a escassez dos produtos, né? Porque todos os produtores olham para aquilo e pensam, bom, né? Se eu não posso vender, se eu não posso escolher o preço que eu vou vender o produto, que 100% do risco é meu, eu simplesmente vou investir em outra coisa. É aquilo que eu falei, dinheiro não tem fronteiras, né? Então, se você torna o setor elétrico assim não atraente financeiramente, aí as empresas não vão ali. Então, tabelar eu acho que não faz sentido, né? Agora, uma tarifa para você cobrar o uso da rede no sentido de, você vai conectar o seu sistema de armazenamento, você vai usar o nosso fio, então o custo do fio é X. Aí é uma coisa. Agora, você tabelar o uso do sistema de armazenamento, por exemplo, você vai usar o nosso sistema de armazenamento, então o preço é X. Não, deixa que a pessoa oferece o preço, porque é variável, né? O mercado, preço é indicador de valor. Se o preço de algo é elevado, é porque está escasso no mercado. E o preço justamente sobe porque se tem escassez, quem está vendendo, né, justamente está aproveitando que não tem muita concorrência. Agora, se você entra com muitos concorrentes, qual que é a alternativa? Os concorrentes simplesmente abaixam um pouco o preço, porque ele olha o custo de produção, olha o custo de mercado e pensa, poxa, se eu vender um pouco abaixo da média de mercado, ainda tenho um bom lucro, então eu vou fazer isso. Então a concorrência abaixa o preço, né, até o valor mínimo ali. Bom, especificamente foram citados modelos mais simples, né, que consideram apenas a remuneração conforme o custo de investimento. E investimento não é custo, né? Falar custo de investimento, que lógica é essa? Investimento é investimento, custo é custo. Por exemplo, investimento, eu tenho R$1 milhão na minha conta corrente. Se eu deixar na minha conta corrente parado, a inflação vai, né, fazer perder esse valor. Então eu posso pegar aquele R$1 milhão e investir em alguma coisa, porque eu preciso ou preservar o valor, né, o poder de compra, manter o poder de compra, ou aumentar o poder de compra, né? Agora, não tem custo isso, porque justamente o investimento se paga, então não tem custo, né? O que é o custo? O custo é algo que eu pago sem receber nada em troca, né? Então, assim, por exemplo, qual é o custo de eu cavar um buraco, né? Ou seja, eu pego uma pá e cavo um buraco e depois eu tapo o buraco. Isso sim é custo, afinal não serviu para nada. Perdi meu tempo, gastei minha energia, desgastei materiais, né? Ou seja, não teve nenhum ganho. Qual é o ganho de você abrir um buraco e fechar um buraco? Então isso é um custo, né? Então custo e investimento não tem lógica, né? Então podia colocar aqui, conforme o investimento, né? Ou seja, faria mais sentido então, né? Então aqui a remuneração conforme o custo de investimento e operação, por meio de receitas fixas, né? E também modelos mais complexos com parcelas de receitas fixas que considerem o nível de disponibilidade do ativo e tenham deduções em caso de indisponibilidade, além do estabelecido. E as parcelas de receitas variáveis que possam remunerar proporcionalmente o tempo de operação e a quantidade de acionamentos, né? Isso aqui é o que eu digo. O que acontece aqui? Se você colocar receita fixa, o que acaba acontecendo? Se a receita é fixa e você vai ser remunerado, mas o seu custo é variável, não tem lógica nenhuma. Só que se você tem a oportunidade de vender a energia quando você é acionado, aí você pode avaliar então o ganho sobre, né, basicamente o custo operacional, né? Porque operar tem custo, né? Se você opera, você tem um custo fixo ali, tem que pagar, por exemplo. Vou pegar um exemplo aqui, né? Vamos ver, o custo de operação de uma linha de ônibus. Tem que pagar o combustível, né? Você tem que pagar o motorista. Então, só que você precisa pagar, você tem esse atrito no sistema ali, por quê? Porque você precisa que o ônibus circule e pessoas entrem no ônibus
e de fato paguem, né? Então você pega o seu custo fixo, que é basicamente o desgaste dos pneus, o custo da gasolina, a manutenção do veículo, porque esse dinheiro, se você não colocar ali, o ônibus não funciona. Então você precisa disso para ele funcionar. Agora, tem dias que o ônibus fica lotado, tem dias que poucas pessoas embarcam no ônibus. Então tem dias que o custo de você fazer aquela rota é muito maior do que o custo que você tem em outros dias. Então, uma segunda-feira eu tenho lucro, mas no domingo eu tenho prejuízo. Bom, então eu posso ajustar os horários, eu posso expor menos o ônibus, né? Ou seja, você tem como ajustar. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Eu posso usar muito o sistema de armazenamento de segunda a sexta e pouco no sábado e no domingo. E aí, como é que ficaria isso, né? Claro, é um exemplo aqui porque não tem a ver com dias da semana, né? Mas vocês entenderam, né? Se eu, de fato, sempre preciso do sistema de armazenamento, é uma situação. Agora, se eu, de fato, não preciso, então, entendeu? Porque não faz sentido ficar colocando uma remuneração fixa. Ou seja, a remuneração precisa ser o resultado da operação. A operação tem um custo fixo, mas você que escolhe se vai operar ou não, né? Então, mais ou menos essa é a ideia. Bom, então aqui, algumas contribuições indicaram também que inicialmente esse modelo considerasse escolhas tecnológicas. Aí diz aqui, sem neutralidade, né? Para a prestação dos serviços desejados, né? Assim, sem neutralidade é um absurdo completo, porque quer dizer que se tiver uma tecnologia nova, aí eu não posso usar. Por quê? Porque não tem neutralidade, eles que vão definir por tecnologia, eles nem sabem qual tecnologia vai surgir desse mercado e já querem regular por tecnologia, não tem muita lógica. Deveria ter neutralidade, ou seja, não importa a tecnologia que você vai usar, ou seja, vou armazenar energia. Bom, se tem viabilidade financeira, pode usar essa tecnologia. O conceito devia ser só sobre a energia, e não como ele vai armazenar, não qual a energia, desculpa, qual a tecnologia, né? Então aqui, sem neutralidade para a prestação dos serviços desejados. Outras contribuições foram mais específicas, indicando esse modelo para alguns serviços específicos, como reserva operativa e auto-reestabelecimento, né? Por fim, só seria possível a remuneração para projetos para os quais os benefícios superassem os custos. Todo projeto é assim, mas que absurda essa frase. Olha só, só seria possível a remuneração para os projetos os quais os benefícios superassem os custos, né? Análise de custo-benefício. Mas, meu amigo, quem é que vai colocar dinheiro só para perder tudo, qualquer coisa que você faça, você só faz porque você vê um benefício, né? Você pensa assim, poxa, vou comprar um carro. Você só compra o carro porque você enxerga algum benefício tem ali. Porque se você pensa, não tem benefício nenhum, eu só estou perdendo com isso. Mas então por que você está colocando dinheiro ali? Não sei. Não existe isso, né? Agora você pensa, não, eu vou comprar o carro porque, por exemplo, onde eu moro não tem linhas de ônibus, o metrô é ruim, o valor do táxi é muito elevado, os aplicativos também ali cancelam muito a corrida, blá blá blá. Aí você chega à conclusão, eu preciso de um carro mesmo, né? Ou seja, agora, se você pensa assim, o carro é caro, a manutenção é muito alta, aonde eu moro aqui passa ônibus a cada 5 minutos na frente da minha casa, eu trabalho muito no escritório em casa, ou então trabalho na sede do meu escritório, eu só fico lá, né? Você avalia, cada um faz a sua avaliação, né? Então, tudo no mundo é assim, né? Se o benefício faz sentido. Então, é lógico, né, que a remuneração dos projetos precisa ter viabilidade financeira, né? Você precisa de fato ser bem remunerado para poder operar, senão você não vai ter projeto nenhum, vai ficar como eles chamam, deserto, né? Qualquer leilão de sistemas de armazenamento de energia. Você vai olhar o valor da remuneração do leilão e vai dar risada, falar, eles querem que eu pegue o meu dinheiro, que eu poderia investir em qualquer coisa no planeta, né? E aí eu invista nisso, sendo que o ganho é nenhum ou mínimo? Não, né? Bom, aqui então, de forma geral, as contribuições indicaram a possibilidade da precificação e a remuneração
baseados em competição entre os agentes por meio de remuneração, por meio de um mercado amplo, aberto e livre. Mas, gente, isso aqui é a única forma que funciona. Pensem bem, todo mundo faz isso, todo mundo, não importa, todo mundo faz isso. Por que você investe em alguma coisa? Veja, eu não estou falando de você consumir algo, é você produzir, você investir. Por que você produz algo? Por que você investe em alguma coisa? É porque existe algum benefício ali, algum retorno financeiro. Se você deixa o mercado amplo e livre, aí as pessoas vão avaliar, as empresas vão avaliar, ou seja, você só investe se tem sentido, você só consome se você quiser, né? É o único mercado que existe em qualquer coisa, né? Bom, vamos lá. Depois, boa parte das contribuições indicou também que esse poderia ser um passo de aprimoramento posterior. Mas por que isso é um aprimoramento? Então, quer dizer, já vai começar errado e aí a gente melhora depois. Por que já não começa do jeito certo, né? Então, boa parte das contribuições indicou também que esse poderia ser um passo de aprimoramento posterior, a ser seguido após a implementação de um modelo mais simples de curto prazo, tais como os leilões ou tarifas reguladas. Aqui também contribuições indicaram que a demanda seria levantada pelo nós, não, aqui é ONS, o Word deve ter corrigido, né? Então, aqui não é nós, aqui é ONS, né? Vamos arrumar aqui, ó. É ONS. Não é nós ali. Então, aqui também as contribuições indicaram que a demanda seria levantada pelo ONS e pelas distribuidoras. Além disso, novos mercados para novos produtos poderiam ir sendo implementados ao longo do tempo, né? Não, eles não podem ser implementados. Você precisa permitir que os mercados floresçam, né? Porque os mercados, você não tem como pegar uma semente e plantar um mercado. Você não pegar uma muda e plantar um mercado, porque você não sabe qual é o mercado. Todos os mercados são assim. Você pega o mercado, por exemplo, de energia elétrica. Como é que ele começou? Começou com as próprias pessoas investindo na tecnologia, produzindo sua própria energia. Então, assim, no mundo todo, não sei se vocês sabem da história da eletricidade comercial, mas foi mais ou menos assim, né? Você tem ali a divulgação de dispositivos que podem produzir energia elétrica numa quantidade muito elevada e barata, e do outro lado você tem mecanismos que poderiam ser convertidos. Então você não precisaria mais do motor a vapor, porque o motor elétrico agora fazia sentido financeiro. Porque o conceito do motor elétrico sempre existiu, porque ele está dentro, né, da teoria do eletromagnetismo, né, que é você aplicar um campo magnético e ter um movimento mecânico. Só que a questão é que para formar um campo magnético precisa de muita eletricidade, comercialmente falando, era mais barato você usar vapor, né? Agora, com a corrente alternada, com a invenção do gerador, né, de corrente alternada, com a invenção dos sistemas de distribuição, aí você tem uma viabilidade financeira. Então, o que as pessoas faziam, né? Quem tinha o poder aquisitivo maior comprava os geradores, contratava engenheiros de outros países, eles implementavam os geradores e faziam uma eletrificação rural, uma eletrificação no seu processo de produção ou na sua indústria. Ou seja, cada um ia fazendo, eram equipamentos, você ia comprando. Só que aí você tem aquele vizinho do lado que pensa, pô, eu também queria ter iluminação aqui no meu sítio ou no meu prédio, né? Mas eu não tenho como investir num gerador, né? Também não usaria tanto, mas será que eu não posso, por exemplo, fazer uma extensão, puxar uma rede para mim? E aí começa a ficar bagunçado, né? Porque quem tem o gerador pensa assim, eu posso gerar energia que sobra, né? Então a gente estica um fio, coloca um medidor de energia lá na ponta e você paga para mim, a gente faz uma medição ou a gente faz um cálculo aqui, você paga um valor, e aí o mercado começa assim, todo o setor elétrico comercial, né, no sentido de comprar e vender energia, começou na forma de autoprodutor e foi expandindo. Só que, claro, a coisa vai crescendo, vai ficando bagunçada, aí entra uma regulação no meio, né, porque você tem algumas estatísticas também que eram ruins, né. Por exemplo, antes dos anos 60 no Brasil, e isso no mundo também, né? Se você pegasse 10 eletricistas,
antes de encerrar a carreira, né, antes de se aposentar, eles morriam com um acidente elétrico, né? Agora, como você tem a evolução das normas de segurança, etc., hoje, assim, existe ainda, né, o óbito por acidente com eletricidade, mas é muito menor do que antigamente, né? A evolução dos equipamentos de proteção, então existe uma lógica por trás de ter uma regulação, uma regulamentação, né? Bom, aqui nós temos então, né? Vamos ver, aqui eu já li. Isso, aqui eu já li, né? Então vamos para baixo aqui. Aqui agora, ajustes em modelos, né? Aqui diz, ó, uma das contribuições foi no sentido de que os recursos de armazenamento poderiam ser considerados à disposição do operador e sua operação incluída na função objetivo de mínimo custo global de operação, o que possibilita ao operador precificar a operação do armazenamento e trazer a elasticidade à demanda no mercado de curto prazo, né? Outra contribuição foi mais genérica no sentido de incluir recursos de armazenamento nas simulações em sistemas conforme os horizontes e incluir também o Day Ahead e Intraday, né? Além disso, foi indicada uma contribuição específica para o caso de UHR, né? O UHR é uma usina hidrelétrica reversível, né? Para o qual seria importante simular também o custo de break-even. Eu acho que quem tem que simular isso é o investidor, né? Porque eu não estou entendendo isso aqui. Quem vai colocar dinheiro não é a ANEEL, não é o ONS, né? Quem vai colocar o dinheiro é o investidor. Então eles estão preocupados que não investiriam, né? Então é só dar liberdade no mercado, né? Mas ok, né? Bom, outras contribuições. Então temos aqui, ó, evitar a prestação de serviços ancilares de forma compulsória. Qualquer mercado nada compulsório funcione, né? Já pensou, você é obrigado a abrir uma padaria de forma compulsória que você tem que produzir pães, né? Ninguém faz isso, né? A importância de quantificar os diversos benefícios sistêmicos trazidos pelos recursos de armazenamento para que possam ser considerados valores tetos para os serviços, né? Independente do modelo de contratação ou de remuneração. Isso aqui é ridículo, isso aqui é você querer tabelar preço, né? Ou seja, esquece preço, esqueçam colocar preço no produto dos outros. Deixa que quem produz coloca o preço dele ali, pronto, incentivem para que vários queiram ofertar o mesmo serviço, aí você vai ter os preços naturalmente surgindo no mercado. Se você colocar preço no serviço dos outros, a pessoa não presta o serviço. A gente está falando de serviço ancilar aqui, né? Ou seja, quem é que vai querer prestar um serviço ancilar e não pode colocar preço no serviço, né? Não tem lógica fazer isso aqui. Balizamento das ofertas considerando o recurso marginal. Não tem muita lógica pensar em recurso marginal também para um sistema de armazenamento, né? Porque você já produziu a energia, você está pensando em guardar ela, né? Afinal, se o gerador produziu e você não tem destino para a energia, você tem que guardar em algum lugar, né? Então, hoje a gente usa um sistema de compensação dentro da GD, ou então a gente usa o sistema de contabilização do mercado de curto prazo no ambiente livre, né? Ou seja, é um recurso contábil, então ele fica armazenado de forma contábil, né? Agora, quando você faz o armazenamento real, no sentido de guardar aquele montante, não deixa que o pessoal precifica. Afinal, se o mercado, pensem assim, ó, se o mercado não funciona sozinho, se o mercado basicamente ele não existiria se não fosse alguém incentivando, alguém. Então, esse mercado não tem lógica nenhuma, porque quando você tirar o incentivo, né, ou seja, quando você tira basicamente aquilo que mantém o mercado desmorona. Então, você não pode impor um mercado que tenha um custo para terceiros e, né, depois desmontar esse mercado, né? Então, por exemplo, o balizamento das ofertas considerando recurso marginal. Não precisa ter balizamento de nenhuma oferta. Deixa o mercado ofertar. Se o mercado precisa, o mercado oferta. Se o mercado não precisa, ele não precisa. Não precisa, né? Não precisa.
a importância de estabilidade dos preços, não estabilidade é tóxico. O preço não pode ter estabilidade. O preço não é algo que existe por si só. Fazendo uma analogia da termodinâmica, né? O preço é como se fosse a temperatura. Então, o preço é uma consequência do mercado, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu falo em termodinâmica, talvez o pessoal não pegue bem a coisa, né? Se você tem uma diferença de potencial gravitacional, você tem fluxo de massa, né? Se você tem uma diferença de potencial térmico, você tem fluxo de calor, né? Se você tem uma diferença de potencial elétrico, você tem fluxo de elétrons, né? No mercado, se você tem uma diferença de potencial monetário, aí você tem o trabalho. Né? O que significa ter o trabalho? Né? Significa que você tem, basicamente, você tem o investimento indo para um lado e o trabalho indo para o outro. Por exemplo, eu vou investir numa usina eólica. Mas por que eu vou investir nisso? Porque existe um retorno financeiro. O dinheiro vai, o dinheiro volta. E quem vai trabalhar na usina, quem vai projetar, né? Ou seja, ali você tem você tem uma dinâmica, né? Então o preço é como se fosse a temperatura do sistema. Se você tem uma diferença de potencial monetário muito, muito, muito alta, então quer dizer que a diferença de preço é muito alta, né? Você tem que pagar muito caro para aquilo acontecer. Se você tem uma diferença de potencial monetário menor, você paga mais barato para aquilo acontecer, né? Vou fazer um exemplo com uma brincadeira que eu faço, né? Imagina que você está na rua, você está ali lavando o seu carro, né? E aí passa alguém, um conhecido, um vizinho, e aí você está com preguiça de lavar seu carro, você fala assim: vizinho, olha só, se eu te pagar $5.000, você não lava o carro para mim aqui agora? Eu tô com preguiça aqui. O vizinho, ele vai olhar e fala: por $5.000? Ah, com certeza, né? Ele já vai ali lavando, né? O carro já vai na hora, né? Só que, se o seu vizinho for o Bill Gates, né? O Bill Gates vai estar caminhando na rua. Vizinho Bill Gates aqui, lava meu carro aqui, eu pago $5.000 para você. O Bill Gates, ele vai pensar: bom, eu pago 10 mil para você para assumir a sua preguiça. Então, porque $5.000, né? Para alguém que tem bilhões e bilhões de dólares, ele não vai parar o que ele estava fazendo para lavar o seu carro. Por quê? Porque a diferença de potencial monetário é muito alta. Para você fazer o Bill Gates lavar o seu carro, você teria que pagar um valor, e até nem sei se teria algum valor que ele aceitaria, né? Mas teria que ser um valor muito mais alto, né? Agora, quando você vai numa lavagem, você já tem o empreendimento formado ali. Ele já tem um preço, ele já precificou. Então, olha, se você pagar 50, 100 reais, eu lavo o seu carro, já está precificado. E aí você avalia o seguinte: poxa, eu posso eu mesmo lavar o meu carro, ou eu posso pagar 50, 100 reais para ir ali na lavagem, né? E aí você avalia. Aí você, não, mas 50 reais é muito caro, 100 reais é muito caro. Não, então eu mesmo vou lavar meu carro. Você avaliou isso. Agora, se você tem muito dinheiro, você pensa assim: não, eu ganho mais dinheiro trabalhando, então vou aproveitar esse tempo fazendo outras coisas e deixo o meu carro lá na lavagem, depois eu busco ele ou alguém traz para mim. Então, o preço... Imagina se você tabelasse, né? A lavagem de carro agora é só 100 reais, ninguém pode cobrar mais que isso, né? Quem lavava a 50 reais vai ficar bem contente, né? Pensar: pô, que bacana, né? O governo aumentou o preço, agora eu posso vender a 100 reais e eu vou ganhar mais dinheiro. Mas aí quem fazia o mesmo serviço cobrando mais, já vai dizer: não, eu não vou mais fazer, né? É isso. Mas por que ele cobrava mais? Porque o mercado permitia. Ele ofertava o valor da lavagem, sei lá, 200 reais, as pessoas aceitam pagar, né? Então o preço, ele não é algo que pode ser controlado. O preço, ele é um reflexo, ele é uma consequência, é uma relação de causa e consequência, né? Se você tem um produto que ele é abundante, o preço é pequeno. Se você tem um produto escasso, o preço sobe. Só que tem que ter uma utilidade para aquilo, né? Tem muita coisa que é escassa no planeta, mas também não vale nada, né? Tem coisas que são muito abundantes no planeta e que são caríssimas. Por quê? A questão do acesso, a operacionalização para você chegar ali, né? Então você tem ali essa diferença, né?
Bom, e aqui no final, a possibilidade de adotar modelos de precificação mais simples e para menos serviços inicialmente e ir evoluindo a longo prazo, né? Então, isso aqui é bem genérica mesmo, né? Bom, esse vídeo ficou longo, né? É que quando falam de preço eu fico impressionado, né? Porque eu não entendo isso. 100% das pessoas, todas as pessoas, só trabalham se são remuneradas, né? Você nunca vai encontrar alguém trabalhar que eu digo é você ficar ali 8 horas ou 10 horas por dia todos os dias e talvez ter uma folga de 1 a 2 dias na semana, né? Ou seja, viver disso, né? Não estou falando de hobby, né? Então você só trabalha se tem um retorno financeiro, né? E aí o pessoal, não sei, o pessoal viaja na questão de precificação das coisas, né? Bom, aqui então, item 4.5, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Então a pergunta é: quais os requisitos para que recursos de armazenamento de menor porte possam ser agregados para participar da oferta de serviços ancilares, né? Então essa aqui é a nossa próxima pergunta, mas essa fica para outro vídeo, né? Então vamos lá, então no próximo vídeo então a gente vai comentar. E deixo novamente 2 convites para vocês antes de encerrar este aqui. E o primeiro convite é para que conheça o nosso grupo de negócios e o segundo convite é para que conheça o nosso curso de Mercado Livre de Energia. Então, os links estão na descrição deste vídeo, né, pessoal? E lembrando que o Mercado Livre está abrindo, né? Então é um mercado que vai começar agora. E como qualquer mercado, né, você quando abre o mercado, você tem um movimento ali mais intenso, né, tem mais oportunidades de negócios, porém também dá mais trabalho para estabelecer um modelo de negócios, né? Então, no grupo de negócios nós falamos sobre as oportunidades, a ideia é uma conversa em grupo, né, discutir o que está acontecendo no mercado e como nós poderíamos aproveitar. E no curso é mais metódico, né? O que já dá para fazer e o que nós poderíamos fazer e como implementar, né? Então o grupo de negócios não é um curso, né? Às vezes o pessoal me pergunta qual a diferença dos dois. A diferença é que um é um curso, o outro é um grupo onde empresas conversam, né? Para entender como se posicionar no mercado, onde cada um vai apostar no mercado. Certo, pessoal? Então é isso. Então vamos lá, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.